Então a gente vai trabalhar Adamantina, Congonhas, Minas, aí maravilha. A gente vai falar hoje, eu e o professor Zumar. Professor desembargador Samuel Brasil, prazer em encontrá-lo aqui. A última vez que nos encontramos foi um pouquinho antes da quarentena começar. Sempre um prazer te ver, que bom que você está aqui conosco. Então a gente vai discutir, eu e o professor Zumar hoje, a respeito dos prazos durante a pandemia do Covid. Tem muita gente dizendo, tá tudo suspenso no judiciário, não precisa fazer nada, não se preocupa, os prazos estão suspensos desde da resolução do CNJ, ou mesmo antes da resolução do CNJ, dependendo do lugar que se trate. Isso não é verdade. A gente tem que tomar cuidado. Professor David Prada, prazer em encontrá-lo aqui. Não consegui entrar na sua live, mas um prazer tê-lo aqui conosco. Gente do Brasil inteiro, Espírito Santo, Minas, muito bom isso. Então a gente vai conversar com vocês a respeito da questão de como estão os prazos processuais durante a pandemia. A primeira resposta, a resposta fácil, é no sentido de que tá tudo suspenso e não precisa se preocupar com nada. Isso não é verdade. Não é o que a gente verifica. O que a gente tem que levar em consideração é que a própria resolução do CNJ, e aqui a gente vai focar na resolução do CNJ, e não dá para a gente tratar, por óbvio, na resolução, por exemplo, de Pernambuco, que o Rui e o Francisco, os dois coincidentemente, acabaram de comentar que são de Pernambuco. E não dá pra gente falar de Pernambuco, de cada estado ou de cada região da Justiça Federal, mas a partir da questão relacionada à resolução do CNJ, surge uma série de dúvidas, uma série de dificuldades que, em live passada, alguns dos pontos que eu e o professor Zumar apontamos, a gente já falou, opa, peraí, vamos com calma, não é bem assim, vamos analisar mais alguma situação. Então é sempre importante entender que quando a gente fala de prazo, a gente tem que ser conservador. É o ditado, né? Canja de galinha, bom senso, cuidado e conservadorismo no prazo não faz mal a ninguém. Tomar o risco de uma perda de prazo. Então a primeira situação, primeira ressalva, o professor Zumar está entrando agora. Professor Zumar, vira o seu celular aí, por favor. Então o primeiro ponto que a gente destaca para vocês é a questão, sejamos conservadores em relação a prazo. O que a gente vai trazer aqui para vocês é uma visão sob duas perspectivas. De um lado, aquilo que a gente, enquanto professor, doutrinador de processo civil, em que fica, tanto com os livros aqui de trás, como os livros aí de trás do professor Zumar, a gente pensa e fala, a solução adequada seria essa. Só que a gente vai trazer também a visão de advogados que somos, de cautelas que valem a pena a gente ter, para não ter um risco de uma intempestividade. Que é terrível para a advocacia isso, não é verdade? Então, e um outro colega nosso, o professor André Roque, ele sempre brinca, a gente até falou isso na outra live, a gente fala isso, pois é, professor Nacli, precisa ter paciência com o professor Zumar, que não sabe qual é o lado da câmera. Prazer tê-lo aqui conosco. Então, a gente tem um outro colega nosso, o professor André Roque, que fala que teoria é bonito no prazo dos outros, né? É mais ou menos a adaptação do pimenta no olho dos outros é refresco. Então é esse o ponto. Vamos ser cautelosos. Até porque a história recente nos mostra que muitas vezes uma posição que você fala, imagina, isso não vai prevalecer, não tem condições, vai lá o STJ e jurisprudência defensiva diz que tem que provar o feriado local, mesmo a segunda-feira de carnaval, que é um dos feriados mais notórios aí que a gente tem. Então a ressalva inicial que a gente faz é essa. Vamos apresentar, de uma maneira geral, duas visões. Uma, aquela que a gente acredita, e que ainda assim temos algumas divergências, professor Zumar e eu, o que é natural, normal, saudável para a gente refletir, a dicotomia do direito se cresce no diálogo, no debate. E
Da mesma forma, a gente vai trazer essa questão relacionada à advocacia. E, igualmente, como alguns colegas já começaram a fazer algumas perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas, na medida do possível, da questão do tempo permitir, a gente vai fazer a resposta a essas perguntas. E se não for possível, a gente marca uma outra live. A gente tem aí uma parceria muito boa com o pessoal do Direito News, Amo Direito, a quem mais uma vez agradeço a oportunidade desse espaço tão nobre, tão qualificado, com tanta gente como vocês aqui que estão no momento debatendo com a gente. Então, o cenário é esse. A gente tem 4 questões previamente imaginadas para debater a respeito dos prazos. Depois disso, quem quiser, fique à vontade para fazer pergunta e, o tempo permitindo, a gente responde. E lembrando ainda que depois dessa nossa live, a gente vai ter uma outra live aqui no mesmo canal do Direito News, inclusive com outro colega processualista nosso, o professor Beclaud, que vai discutir também temas relevantes. Professor Zumar, já está bem instalado, já virou a câmera para o lado certo, já está tranquilo, já pode responder, já está com o microfone, está tudo a postos aí? Imagino que sim, por hora eu acho que está conseguindo agora finalmente fazer a conexão. Agradeço aí os amigos que já têm eventualmente feito comentários, né? O querido amigo Nac, que na verdade eu só demorei para entrar porque ele estava no telefone comigo, então ele estava me atrapalhando para que eu pudesse fazer o ingresso, depois ainda ele vem tirar sarro, né? O professor Heitor, que pelo contrário, né, eu que aprendi muito com ele processo civil, e é um prazer então tê-lo aqui na nossa companhia, como também o Júlio, que já escreveu aí, né? E o Lucas também, são presenças ilustres para que a gente possa comentar para que a gente possa começar esse diálogo. Obviamente, nessa questão de prazo, Delora, eu acho que tu tem absoluta razão, né? A gente gosta muito de falar de doutrina, falar teoria, às vezes discutir julgados criticamente, falando de como deveria ter sido julgado, só que a gente nunca pode tirar os nossos pés da realidade e principalmente da realidade jurisprudencial que a gente vive, né? Em que, infelizmente, vários tribunais utilizam, às vezes, questiúnculas ou, às vezes, cadafalsos, né? Para derrubar os litigantes. Então a gente tem que sempre ter um olho naquilo que a gente gostaria que fosse, né? Naquilo que a regra determina, o dever ser, mas o outro olho sempre focado naquilo que tem sido aplicado, né? E essa é a preocupação principalmente dessas lives, para que a gente possa atuar sem perder prazo, porque, como tu mesmo falou, perder prazo na advocacia, eu nem vou dizer que é péssimo, né? É mortal, né? Quem perde prazo na advocacia está acabado para essa profissão, né? Mas estamos juntos e vamos para frente, vamos debater esse tema de prazo novamente nessa questão do Covid, porque isso tem gerado bastante conflito e discussão, e os amigos podem ver isso, que se fosse numa situação tranquila, né, se a gente acompanhar o noticiário aí, principalmente dessas revistas jurídicas, essa é uma questão que diuturnamente, quase que diariamente, vem aparecendo em artigos, porque sempre suscita dúvidas e discussões. Maravilha. Professor Zumar, primeiro ponto. E aqui, mais uma vez, lembrando, a gente sabe que tem gente que estava na outra live, tem gente que estava nessa, isso é absolutamente normal, mas a gente fez uma primeira live para discutir exatamente esses temas, então a gente não vai reproduzir os primeiros debates por questão de respeito a quem já estava aqui conosco. Mas, primeiro ponto, Resolução 313, de 19 de março de 2020, do CNJ. Ela fixou, tratou, trouxe a suspensão dos prazos nacionalmente. A partir de que dia? Considerando que houve a disponibilização no Diário Oficial no dia 19 de março. A gente falou incidentalmente disso na live anterior, depois a gente falou, peraí, vamos com calma, vamos pensar um pouco mais. Como é que está esse ponto aí, professor Zumar? Na verdade, essa é uma daquelas coisas que a gente gostaria que não houvesse discussão, né? Porque isso vai. Sempre que a gente tem essas questões novas em processo civil, o ideal é que elas ficassem definidas, né? Branco e preto, para que a gente não tivesse dúvida na aplicação dessas resoluções, que elas estabelecessem claramente, olha, eu estou vigorando desde o dia tal, e a suspensão opera do dia 1º até o dia 30 de abril, etc., que ela estabelecesse isso claramente. Como a gente acaba utilizando essas cláusulas de estilo, a gente vai gerando essas margens e são questões que elas vão cobrando um preço no futuro, né? Alguém, por conta dessas dúvidas, vai estar do outro lado suscitando uma intempestividade, às vezes vinculada a uma publicação de uma resolução dessa. Veja, quando a gente conversou aqui sobre a publicação dessa resolução, tem 2 pontos que pelo menos tem gerado discussão aí nesses artigos jurídicos que a gente tem visto. O primeiro deles, o CNJ poderia editar uma resolução dessa forma? Isso seria constitucional? Essa resolução estaria valendo? Na nossa visão, e a gente já falou isso na live passada também em passant, o CNJ poderia sim
fazer essa organização administrativa do Poder Judiciário, por força tanto do artigo 103, lá parágrafo 4º, que estabelece vamos dizer, essa organização administrativa por parte do Conselho Nacional de Justiça, quanto também pela própria DIN do STF, quando reconhece essa organização administrativa por parte do CNJ. Então, não vejo dúvida quanto a isso. O segundo ponto é que essa resolução foi publicada, como o Delor informou, no dia 19. Foi disponibilizada no dia 19. E a gente sabe que nos prazos judiciais, a contagem do prazo, ela sempre considera a data da disponibilização, porque o dia seguinte útil à data da disponibilização é o dia da data da publicação, e se a gente está trabalhando com prazo processual, essa data da publicação ela é excluída no cômputo desse prazo para fins recursais. E aí surgiu uma dúvida. Bom, se essa resolução foi disponibilizada no dia 19, quando é que ela entrou em vigor e quando é que suspenderam, então, os prazos processuais? O CNJ, se vocês olharem a página do CNJ, ele aplica, para fins do Diário de Justiça eletrônico dele, a Lei 11.419. E ela, no artigo 4º, estabelece essa sistemática de que a data da disponibilização não é contada, o dia útil imediatamente subsequente ao dia da publicação, e aí ele é excluído para contagem de prazo. Então, por força disso, né, ainda que a gente discuta, olha, mas a Lei 11.419 trabalha com tribunais, o CNJ não é propriamente um tribunal naquela formação própria de tribunal de justiça, o fato é que, como isso consta da própria página dos tribunais, eu vejo que aqui a gente pode aplicar a inteligência do artigo 197 do Código de Processo Civil, que estabelece que, havendo essa informação dentro do próprio site, ela deve ser uma informação que, até porque ela gera presunção de confiança, que deve ser considerada para fins disso. Então, na nossa visão, a resolução então foi publicada dia 20, como ela estabelece que ela entra em vigor na data da sua publicação, a partir do dia 20 a gente tem a suspensão automática dos prazos processuais. Aí nós temos que cuidar dos tribunais, cada um deles, porque alguns tribunais já tinham suspendido os prazos processuais, outros ainda não tinham suspendido esses prazos processuais. Então, o ideal é a gente verificar, eventualmente, aquela resolução do tribunal que tinha suspendido os prazos processuais para ver se não tem nenhuma solução de continuidade aí quanto a algum dia que, eventualmente, não esteja coberto pela resolução 313 do CNJ. E tu, Delor, o que tu acha disso? No primeiro momento que a gente conversou nisso, né, não era uma situação, mas, mais uma vez, na cautela que a gente tem que ter com prazo, se o próprio CNJ, ele CNJ, diz que os seus atos estão submetidos a 11.419, pode ser que, num processo, daqui 1 ano, 2 anos, alguém venha discutir uma intempestividade exatamente pela essa diferença de 1 dia. Então, ainda que a gente possa dizer que essa posição de aplicar ao CNJ, que é um órgão que não tem natureza jurisdicional, mas correcional e administrativa, não seria talvez o mais adequado, mas é o próprio órgão que está dizendo isso. Vários tribunais estão afirmando em decisões judiciais que os prazos estão suspensos a partir do dia 19, com base na resolução 313. Mas pode ser que o STJ venha entender de outra forma se esse assunto chegar a um tribunal superior. Então, na linha do que a gente está dizendo da cautela, o mais seguro é trabalhar com o dia 20 e não com o dia 19. E aí, por exemplo, o professor Lucas Braz mencionou aqui que no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo a gente teve uma resolução anterior e depois posterior adequando. Sim, aí a questão foge dessa situação porque a gente não tem essa necessidade no caso específico de São Paulo porque ela é anterior a essa situação. Não há dúvida. Perfeito. E veja, né, Lore, eu também acho que nesse caso, como a gente estabeleceu, né, o artigo 197, mesmo que onde o sistema do tribunal esteja errado, mas se ele estabelece a questão do prazo no dia 19, aí vai se aplicar o artigo 197, isso é uma questão de justa causa que permite que a parte possa suscitar esse tema. Mas é aquela coisa, na dúvida, considera valendo, né? Argumentos para, num processo, a gente sustentar que houve a suspensão do prazo a partir do dia 19, não há dúvida que existem. Mas, dentro da cautela, não vamos nos preocupar com essa situação, não é verdade? Verdade.
Delora, outro tema também que suscitou algumas dúvidas aí, e acho que dúvidas bastante fundadas, porque sempre geram preocupação, é naquela situação que, eventualmente, agora, de um desses processos que tramitem durante essa época do coronavírus, o juiz profira uma decisão em que determina o cumprimento de uma liminar, uma entrega de algum bem, de algum veículo, às vezes fixando multa diária para a pessoa fazer o cumprimento daquela decisão, se esse prazo para cumprimento da decisão estaria correndo, essa é a primeira parte da pergunta, e se além desse prazo para cumprimento da decisão, o prazo recursal estaria correndo também consequentemente, ou esse prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, nesse caso, já que é uma tutela provisória, estaria suspenso por força da resolução do CNJ. Zumar, para mim essa é uma das situações mais complicadas, que mais problemas práticos a gente vai enfrentar, ou melhor, já está enfrentando. E talvez essa dúvida que foi provocada pelos nossos colegas que participaram da live anterior, foi que motivou a gente fazer uma segunda live para enfrentar esse assunto. O artigo 4º da resolução 313 de 2020 do CNJ é expresso ao afirmar, me permitam a leitura, no período do plantão judiciário, extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias. Inciso 1, HC e MS. E até o Cláudio fala da questão processual penal. Claro que isso a gente tem toda a discussão no processo penal, mas o nosso foco aqui hoje, Cláudio, é trabalhar com o processo civil. HC, pensando, por exemplo, num HC para discutir prisão alimentar, óbvio, vai ter que ser apreciado. Mandado de segurança, né? HC e MS, os primos, né, das medidas. Inciso 2, que aqui é o que foca. Medidas liminares, medidas de antecipação de tutela. Aí tem até uma discussão técnica, se liminar e antecipação de tutela precisava usar, se um engloba o outro. Vamos deixar de lado isso daí, porque não é o foco nosso aqui, né? Mas liminares e antecipação de tutela de qualquer natureza, vírgula, inclusive nos juizados especiais. Bom, aí começa uma situação. Experiência prática de juizado. Você conseguir agora uma liminar, minha experiência está dificílimo. Para despachar uma dificuldade, para conseguir alguém que atenda o telefone uma dificuldade, para alguém que responda um e-mail uma dificuldade. Mas aí é uma questão prática e não técnica como a gente quer aqui debater. Mas nesse contexto, nessa perspectiva, se eu tenho, como o professor Zumar falou, uma liminar dizendo, faça isso, faça aquilo, tira o nome do Serasa, entrega um bem, suspende, trazendo a minha a advocacia relacionada às questões bancárias. Não pode fazer leilão de um imóvel, para com isso, não sei o que, etc. As liminares estão sendo deferidas com uma grande quantidade. Em grande quantidade. O noticiário jurídico fala, liminar para dizer que não tem que pagar o aluguel. Liminar para dizer que diminui o aluguel. Liminar para não deixar ter isso e aquilo. Está tendo direto. Essa liminar precisa ser cumprida? Não há dúvida que precisa ser cumprida. Não tem como, não, o processo está suspenso, então não preciso cumprir. É uma tutela de urgência. Ela precisa ser cumprida. E eu, pelo menos, não vi até agora, não sei vocês, Zumar, eu não vi ninguém dizendo que não precisa cumprir. Tem que cumprir, não tem jeito, né? É a função jurisdicional. Mas aí vem o grande problema. E se eu não quiser, não concordar com essa decisão e quiser recorrer? Posso recorrer? Claro que pode. Posso, desde logo, ingressar com agravo de instrumento e buscar a revogação em sede liminar no agravo de instrumento desta liminar deferida em primeiro grau? Claro que posso. Mas a pergunta é, preciso? Como é que vai funcionar o prazo do agravo de instrumento para atacar a liminar deferida em primeiro grau durante a suspensão de prazos do CNJ, cuja primeira data vai até 30 de abril, logo mais, 15 dias daqui para frente? Como é que a gente vai funcionar essa situação? Posso recorrer? Posso. Preciso recorrer sob pena de preclusão? Resposta técnica. Se os prazos estão suspensos, eu não preciso recorrer.
E o prazo do agravo de instrumento vai começar a fluir a partir do término da suspensão dos prazos. Posição teórica. Posição prática. Como advogado que não quer arriscar perder o prazo, eu estou agravando em 15 dias. Para não ter o risco de amanhã ou depois o STJ, o TJ, o TRF afirmarem que, considerando a ciência inequívoca, considerando a discussão nos autos a respeito do cumprimento, ou considerando a intimação e não cumprimento, houve a ciência inequívoca e, portanto, o prazo também estava, neste momento, para o recurso, fluindo. De novo, pessoal, eu não concordo do ponto de vista teórico doutrinário com essa posição. Mas, gato escaldado, com medo de água fria, considerando a posição dos tribunais, neste caso, me parece que pela cautela, para não ter o risco de se entender por uma intempestividade, recomendável que exista a interposição do recurso. Professor Zumar não concorda muito comigo. Não, na verdade, assim, com a recomendação eu concordo, né? Como o Gregory colocou aqui, né? Na verdade, os prazos têm que ser cumpridos tudo em 24 horas. Eu diria menos, né, Gregory? 23 horas e 59 minutos. Assim tu não perde nenhum, né? Mas veja, eu não vejo uma leitura sistemática do código que permita com que esse prazo recursal não se considere suspenso. Eu concordo com o Delore, obviamente, que o prazo material, o de cumprimento da decisão, ele tem que ser imediatamente objeto de cumprimento na medida em que ele é atribuído à própria parte. E se a gente olhar o Código de Processo Civil, ele estabelece bem essa diferença, inclusive lá no artigo 231, parágrafo 3º do Código, onde ele estabelece os prazos, o cumprimento do prazo dos atos processuais por parte das partes. Mas eu diferente do Delore, penso que, embora o prazo para a parte cumprir aquela decisão já esteja correndo e ela tenha que dar cumprimento àquela decisão, o prazo recursal respectivo para a interposição do agravo de instrumento, esse sim está suspenso até o advento do final da resolução, que é 30 de abril. Eventualmente, e aí eu concedo o argumento para o Delore, pode ser que algum tribunal, principalmente a partir de uma extensão da suspensão desses prazos processuais, que é uma externalidade que a gente tem que ter presente, possa considerar que um agravo interposto muito tempo depois de um cumprimento da decisão, não haveria mais interesse recursal nesse debate. E aí o argumento do Delore de eventualmente interpor o agravo imediatamente evita uma discussão eventualmente sobre isso, sobre a persistência ou não do interesse recursal nessa perspectiva. Agora, dogmaticamente, considerando o artigo 231, parágrafo 3º, considerando o próprio 219, que trabalha sobre os prazos processuais, e a resolução, eu tenho que o cumprimento do ato pela parte tem que ser realizado, o cumprimento da decisão judicial tem que ser realizado no prazo concedido, sob pena das consequências processuais respectivas que estejam ali pré-estabelecidas, mas o prazo recursal fica então protraído para depois do final da resolução, com essa possibilidade de uma eventual discussão sobre a persistência do interesse recursal na interposição do agravo em virtude, eventualmente, de alguma circunstância do tempo decorrido a partir dessa suspensão. Eu só queria também aproveitar, Delore, para responder aquela pergunta ali do processo penal que foi feita, até porque eu sempre gosto de processo, eu gosto muito de processo, embora assim, seja apaixonado por processo civil, eu namoro muito processo penal, gosto muito dele. Os prazos do processo penal também estão suspensos, obviamente, sempre no que a gente tem o envolvimento das prisões cautelares, a gente tem um prazo aí de índole com uma face bipartida, né? Tem, obviamente, uma perspectiva processual, mas também tem uma perspectiva material, tanto que o próprio prazo da prisão preventiva é computado depois na detração de uma eventual pena que tenha sido imposta ao réu, né? Então, nas questões das prisões processuais, para mim o prazo está correndo, ele não está suspenso a partir disso, e até por isso o próprio CNJ tem orientado aí via resoluções, né, na concessão de medidas alternativas, prisões domiciliares ou outro tipo de penas, de outro tipo de medidas para eventual cumprimento dessas medidas de restrição da liberdade. Delore,
Um outro tema também... Só para voltar uma coisa aqui, Tá ainda em relação ao prazo, eu não sei se os colegas que estão nos assistindo viram essa decisão. Essa decisão foi divulgada hoje, pelo menos eu vi a divulgação hoje, em vários sites jurídicos, inclusive aqui com o pessoal do Direito News. E se você tem Telegram, vale a pena você se inscrever no canal do Telegram do Direito News, que você vai receber não só as notícias referentes às nossas lives aqui, como notícias jurídicas de uma forma geral. E a notícia de hoje foi relacionada a um advogado que foi para a rede social, não me lembro agora se foi o Face, o Insta, etc., e criticou uma decisão judicial proferida por um magistrado num processo que ele era o advogado, e em virtude dessa postagem em rede social, nós tivemos o reconhecimento da ciência inequívoca, e este advogado, interpondo o recurso no prazo da intimação no Diário Oficial, teve reconhecida a intempestividade de seu recurso por força da ciência inequívoca. Carolina viu essa decisão. Pois é, Carolina, se o tribunal, agora não me lembro se foi primeiro grau já ou tribunal, mas se houve um entendimento relacionado a isso, se nós tivermos a informação, o desabafo no Facebook como sendo algo relacionado como uma ciência inequívoca de prazo, não pode o tribunal dizer, não, mas espera aí, quando o artigo 4º da resolução... Veja, eu não concordo com isso, por favor. Mas, considerando a jurisprudência defensiva, aquela ideia de limpar processo e não conhecer processo, considerando essa situação, existe, na minha visão, um risco de que a gente tenha essa situação acontecendo. E nosso papel aqui também é, não vamos deixar que isso aconteça. Deixa essa discussão acontecer no processo dos outros. Vamos ficar assistindo de camarote, comendo uma pipoca e falando, olha lá, aconteceu o debate, mas não no nosso processo. Essa é a ideia. Pois é, William, eu também achei absurdo, mas tem gente que está concordando, dizendo que está correto. Maristela, também concordo contigo, mas tem gente boa falando, não, tá certo, a ciência inequívoca, os tempos são outros e essa é a situação. Então, de novo, prazo, sempre ter cautela. Vamos lá, professor Zumar. Na verdade, assim, eu não concordo com as duas coisas, né? Eu acho que nem o Facebook é local para desabafo contra a decisão judicial, né? Não é o local adequado para isso. A gente está na quarentena, tem que desabafar. Desabafo de decisão judicial se faz via recurso com a crítica, né, apontando o erro de procedimento ou um erro de julgamento e não através do Facebook, porque a advocacia, na verdade, ela é uma atividade que se dá dentro do ambiente formalizado, né, e fazer o desabafo no Facebook não contribui em nada para a discussão dessa decisão. Mas também não concordo que o tribunal possa considerar isso como ciência inequívoca, porque o advogado pode ter eventualmente pegado um trecho dessa decisão, ter colocado ali e ter feito essa discussão de maneira abstrata. É muito difícil a gente começar a buscar esses elementos informais para poder estabelecer a ciência inequívoca. Hoje foi o Facebook, amanhã é o fato dele ter mandado a decisão para o WhatsApp sem ter analisado para outra parte, sem ter inclusive analisado o conteúdo, simplesmente para ter gerado comunicação. O sistema estabelece formas de cientificação. Essas formas têm que ser consideradas na medida em que elas oferecem segurança jurídica para as partes. Então, não concordo nem com o desabafo, nem com a forma de utilização dessa decisão. Mas veja, Delori, eu concordo contigo. Veja, embora eu não verifique no direito positivo, no código, uma solução para que a gente possa dizer que o tribunal possa considerar que o prazo não está suspenso, eu penso que, eventualmente, principalmente a partir da prorrogação da suspensão desses prazos processuais, episodicamente, numa circunstância ou outra, algum agravo desse possa não ser conhecido na perspectiva da ausência de interesse recursal e pelo não debate imediato dessa discussão. Então, esse risco que tu traz é um risco que pode se dar nesse ou naquele processo, e isso tem que ser, obviamente, objeto de consideração pelas partes, né? E pelos advogados, obviamente. A Carolina já, né? Os comentários todos são muito bons, né? Infelizmente a gente não tem condições de ler e comentar tudo, mas, sei lá, uns 10, 15 comentários, a Carolina falou, teoria é uma beleza, mas na prática a gente não pode arriscar com o direito do cliente. Carolina, exato, sintetizou o que a gente pensa, é isso. Exatamente. Mas vamos lá, terceiro ponto, que a gente já está meia hora, né? Já temos 2 pontos para tratar ainda e a gente não pode avançar muito. Zumar, cumprimento de sentença, execução, pague em X dias, pague em 3 dias na execução de título extra, pague em 15 dias no cumprimento de sentença. A gente não está aqui
diante da exceção do artigo 4º, que está falando das situações de urgência. Mas a gente pode ter, nesse período, ou começou antes desse período, a gente pode ter situações relacionadas a isso. E da mesma forma, não é exatamente isso, mas eu peço que na sua manifestação enfrente também o tema. Como é que ficam as questões dos prazos relacionados ao cumprimento, à recuperação judicial e falência? Eita! Vamos lá então. Veja, são duas situações que deveriam levar à mesma interpretação, na minha opinião, mas que a gente tem diferentes perspectivas a partir do STJ. Para mim, não há dúvida que esses prazos de cumprimento de decisão, cumprimento da sentença, por exemplo, está estabelecido lá no artigo 523, em que a parte tem 15 dias, então, para fazer o pagamento, ou depois 15 dias para fazer a impugnação eventualmente, que são prazos processuais. O pagamento aí se realiza dentro do processo, é objeto de reconhecimento através da sentença, ou seja, é um ato processual, é um ato que é internalizado dentro do processo, é um ato processual que tem que ser considerado, então, um prazo respectivo como um prazo processual. E ainda bem que aqui o STJ já tem precedentes estabelecendo, olha, o prazo de que trata o artigo 523 é um prazo processual, se conta em dias úteis tanto o prazo de pagamento quanto o prazo de impugnação, porque senão a gente geraria uma ambivalência muito difícil de ser resolvida em diversas situações práticas. Imagina a gente pegar o artigo 523, contar os primeiros 15 dias corridos e depois os 15 dias seguintes como dias úteis. Então aqui pelo menos a gente já tem uma estabilidade pré-coronavírus, e veja, essa é uma coisa que a gente vai ter que começar a fazer. Principalmente porque tem uma jurisprudência aí, coronavírus, que está muito ligada à excepcionalidade. Então tem a jurisprudência pré-coronavírus, jurisprudência coronavírus e jurisprudência pós-coronavírus. Então, nessa temática, a gente já tem uma jurisprudência pré-coronavírus que estabelecia que esse era um prazo processual, ou seja, está suspenso por força da resolução do CNJ. Agora, na recuperação judicial, infelizmente, pelo menos na minha visão, a gente teve também uma decisão do STJ, depois a gente até pode disponibilizar, lá pedir para o Telegram do Direito News fazer essa disponibilização lá dessa decisão do CNJ, para que a gente rememore isso, que é do Luiz Felipe Salomão, em que ele estabeleceu que os prazos da lei de recuperação judicial seriam prazos materiais e, por isso, não se contariam em dias úteis. Quando ele estabeleceu esse precedente, obviamente, ele se preocupou muito com aquele período de paralisação da exigibilidade das obrigações do devedor, né, o stay period, que a gente tem lá na lei de recuperação judicial, e também o prazo para apresentação do plano de recuperação. Então, de acordo com a jurisprudência do STJ, esse não é um prazo processual, ele não estaria suspenso. E veja que o próprio CNJ, no final agora de março, acabou decidindo e estabelecendo algumas recomendações aos juízes de recuperação judicial para que eles não considerassem suspenso. O CNJ, exatamente considerando que esses prazos estavam correndo, fez recomendações para que os juízes que tocam essas recuperações judiciais fizessem a prorrogação do stay period, que já é uma coisa que vem sendo admitida pela jurisprudência, ou seja, prorrogar de 180 por mais 180 dias, como também ampliassem os prazos para a apresentação do plano de recuperação judicial e, inclusive, também aceitassem aditamentos a esses planos de recuperação já apresentados em virtude dessa nova externalidade que a gente tem hoje com o mercado quase parado em virtude do coronavírus. Então, para te responder muito claramente, Delora, assim, a gente tem uma segurança maior em considerar o prazo de pagamento como um prazo processual que está suspenso. Na questão da recuperação judicial, a gente não tem essa garantia, assim, na minha visão, esses prazos estão correndo, embora, claro, as partes possam utilizar essa recomendação do STJ episodicamente em cada um desses processos, tanto para estender o período de suspensão da exigibilidade dos créditos contra aquele que está fazendo a recuperação, quanto eventualmente para apresentar o plano de recuperação, eventualmente, inclusive, em virtude dessa recomendação, para fazer os aditamentos respectivos que permitam que essa empresa agora, que está nessa fase de recuperação, possa considerar essas externalidades decorrentes dessa nossa fase infeliz que a gente vive com esse vírus. E tu, Delore, qual a tua opinião sobre isso? Aqui acho que estamos tranquilos, né? O que eu acho que é importante é destacar que não dá para equiparar, então, uma ordem de pagamento num processo executivo ou num cumprimento de sentença com uma ordem liminar. Tire o nome da pessoa do Serasa em 5 dias sob pena de multa, é diferente de pague a quantia em 3 dias sob pena de penhora. Nesse ponto, acho que estamos tranquilos nessa situação.
Nas recuperações judiciais, a jurisprudência do STJ, ela flutuou, ela começou num sentido de que era processual e que, portanto, era tudo em dias úteis, fixou essa posição. Depois o STJ voltou atrás, mudou de entendimento, e aí os juízos inferiores também voltaram atrás e mudaram de entendimento. Então a gente tem agora um problema prático nas recuperações judiciais, inclusive uma série de planos que estavam, não só processual, claro, mas do ponto de vista prático também, né? Empresas que estavam tentando se recuperar, vem uma pandemia dessa, fecha tudo, a situação fica bastante complicada, né? São casos públicos, então não tem problema nenhum, mas, por exemplo, para a gente da área jurídica, a Livraria Saraiva. A Livraria Saraiva estava em recuperação judicial, não a editora, né? São separadas. A Livraria Saraiva estava em recuperação judicial, o seu plano tinha sido apresentado, veio a pandemia, as lojas físicas estão fechadas, a Livraria Saraiva já falou, ó, para tudo, não tem condições. E até alguém escreveu aí, infelizmente passou, não consegui pegar o nome do colega, mas é isso mesmo. O que tem acontecido é que em algumas recuperações judiciais tem sido determinada, inclusive, a realização de Assembleia Geral de Q2 neste período e AGCs ocorrendo de forma online. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, né? O que talvez no futuro, independentemente da mudança de legislação, venha a acontecer mesmo, de que é muito mais fácil fazer uma GC online do que ter uma GC com gente do Brasil inteiro, às vezes do mundo inteiro, tendo que participar. Então, nesse ponto, acho que a gente está tranquilo. E, na verdade, muita gente também está na recomendação do CNJ também, né? Perfeito, exatamente. A recomendação do CNJ está aqui, que seja feito isso, exatamente. E muita gente aqui perguntando nos comentários a respeito de qual que é o número do Telegram do Direito News. Gente, pro Telegram, aqueles que estão acostumados ou já têm o Telegram, no Telegram você não precisa colocar o número. Você vai na pesquisa e escreve Direito News, você já vai encontrar o grupo de distribuição do Direito News, você se cadastra e a partir daí você começa a receber essas mensagens, né? E desde que a gente começou, e até eu estou aqui atrás com o computador aberto até agora, a gente já teve mais de 50, 60 pessoas que já passaram a aumentar dentre os que estão inscritos. A gente está no momento agora com 13.016 assinantes desse grupo de distribuição, que acaba sendo bem interessante então para você. A Carolina, por exemplo, foi uma que pediu. Maravilha, Carolina, é isso aí. Depois a gente se encontra lá também nesse ponto. E professor Zumar, daqui a pouco a gente tem aí o professor Beclaut e a professora Isabelle discutindo às 10 horas há 4 anos do Código de 2015, fundamentação das decisões enunciados. Então a gente precisa ir para a nossa reta final, para a nossa conclusão. E para concluir, o que você traz aí para a gente para refletir? Veja, Delore, na verdade é uma discussão que até iniciou no nossa live lá, a partir de uma pergunta, salvo engano foi do Ricardo Freta, que ele fez a pergunta, e a gente acabou discutindo isso, é um tema que tem voltado de maneira recorrente. Qual seja, como é que ficam os prazos prescricionais e decadenciais, né? Ou seja, e veja, decadenciais, a gente tem 2 temas processuais que são afetados diretamente sobre isso, que é a ação rescisória e o mandato de segurança. Como ficam esses prazos decadenciais e prescricionais durante o coronavírus, na tua opinião, né? Eu acho que da mesma forma que a discussão relacionada a cumprimento ou não de liminares deferidas e eventuais recursos, esse é outro ponto que mostra claramente como a gente não está num momento de, aspas, férias para a advocacia. Longe disso, né? Por quê? Porque se eu tenho uma prescrição que ela está para se consumar nos próximos dias, o que eu preciso fazer? Eu espero? Se eu tenho um prazo de um MS para impetrar, eu espero? Se eu tenho, talvez o mais sensível, uma ação rescisória com os 2 anos do trânsito em julgado acontecendo nos próximos dias, como é que a gente lida com isso? No projeto de lei, que tem recebido vários nomes, como, por exemplo, mini Código Civil da pandemia, regime especial extraordinário, não sei das quantas, etc., que já foi aprovado pelo Senado. Nesse projeto, existe a afirmação de que os prazos prescricionais e os prazos decadenciais não fluirão durante este período de pandemia. Porém, essa lei ainda está em discussão.
ela foi aprovada em tempo recorde no Senado. Mas ela não foi aprovada ainda pela Câmara dos Deputados. Não sabemos se vai precisar voltar para o Senado. Não sabemos se vai ser sancionado. No Brasil nunca dá para falar, não, certeza, tranquilo isso. Esta semana eu já assisti algumas lives com críticas a essa lei, dizendo que ela não seria necessária e vai trazer mais tumulto do que solução. Não vou entrar nesse mérito, porque isso é direito material. Mas, ou seja, existem também críticas a isso. Enquanto não existe essa lei, o fato é, nós vamos cogitar e pensar de uma lei, quem sabe um dia venha a interromper, suspender, mudar o marco relacionado à prescrição e decadência? De jeito nenhum. Se a gente está diante de uma situação em que é possível, diante da prescrição, ter uma interrupção, a melhor situação agora é ingressar com um protesto interruptivo de prescrição. Lembrando, o protesto interruptivo de prescrição tem que ser judicial. Eu, como advogado de instituição financeira, recebo diariamente inúmeros protestos interruptivos de prescrição que chega por cartório extrajudicial. Isso é desconsiderado. O Código Civil, no artigo 202, é claro, só se interrompe a prescrição pela citação no processo judicial. Então, se você está diante de uma situação em que tem uma prescrição para acontecer nos próximos dias, ou já ajuiza, ou ingressa com protesto interruptivo. E se for a decadência, ajuiza logo para evitar qualquer discussão. Estamos juntos aqui, professor Zumar, ou não? Estamos juntos, e acho que a tua advertência aí sobre a questão do protesto judicial ela é bem relevante, porque, de fato, essa é uma coisa que parece, é que nem o coronavírus, parece que se dissemina na comunidade jurídica, né? Várias pessoas acham que a interrupção, a notificação extrajudicial gera o efeito interruptivo. Isso até pode gerar nas relações de consumo, a partir de uma interpretação lá do artigo 26, etc., do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações que não estão envolvidas em relação de consumo, que se aplica o Código Civil, como o Delors chamou a atenção, lá fala protesto judicial, que é um procedimento específico que tem que ser promovido perante o Poder Judiciário. E veja, Delors, o pior ainda, não sei se é pior ou melhor, mas que o projeto de lei tal qual aprovado hoje, ele fala que a prescrição e a decadência estariam suspensos até o dia 30 de outubro, mas contados da vigência dessa lei. Então, assim, somente quando a lei for aprovada e ela entrar em vigor, é que a gente vai ter o início da suspensão dos prazos de prescrição e decadência. Então, hoje eu posso dizer para vocês que mesmo que esse projeto seja aprovado amanhã, os prazos que terminaram hoje, os prazos que terminaram ontem, os prazos que terminaram anteontem, os prazos que terminaram desde que foi declarada essa situação de pandemia, salvo engano, lá do dia 20 de março, eles foram encerrados. A prescrição e a decadência deve ser um tema que as pessoas devem estar preocupados neste momento. A gente, até porque a gente tem aí um consenso social, uma ideia geral de que o Poder Judiciário está parado, então que eu não preciso movimentar a máquina para eventualmente evitar o perecimento dos nossos direitos, mas vejam, essa é uma ideia errada. Como o João também participou aqui, o João Nadal, da live, esses prazos estão correndo. Como esses prazos estão correndo, se eu quero evitar a prescrição, se eu quero evitar a decadência, seja eventualmente de questões relativas ao direito material propriamente, como a decadência, seja na utilização de eventuais instrumentos processuais, como a ação rescisória e o mandado de segurança, eu já tenho que impetrar esse mandado de segurança neste momento para evitar a ocorrência da extinção desses prazos. Porque, a rigor, se a gente for fazer uma análise fria do Código Civil, a gente não está, em virtude do coronavírus, em nenhuma das hipóteses que suspendam ou interrompam os prazos prescricionais, muito menos os prazos decadenciais. Se a gente olha lá o Código Civil, o máximo que a gente poderia estabelecer de paralelo aqui é aquela situação lá que envolve a guerra para efeito de sustação do prazo prescricional. Mas não é o nosso caso. Então, hoje, esses prazos estão correndo. E mesmo esse projeto que foi aprovado pelo Senado e que foi pela Câmara, a se manter a redação dele hoje, ele não salvaria esses prazos que estão acabando nesse transcurso, enquanto ele não foi ainda, enquanto a lei ainda não entra em vigor. Então, tome muito cuidado com as questões relativas à prescrição e decadência. Acho que o Everton colocou aqui um comentário bastante pertinente. Possivelmente a gente não vai conseguir a retroação desses prazos daquilo que já tiver acostumado. É isso aí, Everton, é o cuidado que tem que se ter.
Então, né, óbvio, se o cliente não nos procurou, mas não tem o que fazer. Agora, se o cliente nos sondou, a gente tem que tomar esse cuidado, fazer esse alerta e, de alguma forma, partir para a solução dessa situação específica. E veja, só para a gente fazer a advertência, né, essa é uma das hipóteses, inclusive, que o código permite que a gente postule sem procuração, exatamente para evitar o perecimento de direito, como está lá no artigo 104 do Código de Processo Civil. Né? Então, nessas situações não adianta brincar. É entrar... o cliente só precisa informar para a gente que tem a situação. O resto é por nossa conta, vai atrás, né, para fazer isso. Às vezes é uma pessoa jurídica, dificuldade de conseguir as assinaturas, de ver quem tem condição, o próprio estatuto vai dizer que tem que ser procuração pública, tem essa dificuldade, peticiona sem procuração, pede para juntar depois, fundamenta isso. Bom ponto. Meus amigos, acho que a nossa ideia era falar em torno de 30, 35 minutos, já estamos aí com 48 minutos, né? Daqui a pouco a gente tem a sequência dos próximos. A gente agradece muito a atenção, a participação, tivemos aí o período inteiro, 150, quase 200 pessoas participando ao vivo, foi muito importante isso, a gente agradece. Não sei se tem mais alguma dúvida, professor Zumar, que você viu, das que eu vi, acho que a gente tratou o principal aqui, não sei se ficou alguma coisa para trás, que na leitura, que realmente os comentários vão entrando de forma rápida, e que eu vi, acho que a gente tratou do principal, né? Eu tenho uma pergunta agora se isso também afetaria a prescrição intercorrente. Na minha visão, o projeto de lei ele também afetaria a prescrição intercorrente, só que aquela prescrição intercorrente que ocorrer após a vigência desse projeto de lei. Né? As que estão ocorrendo agora não estão abarcadas porque elas estão fora disso. Né? Aí vai ter uma discussão ali se aquele prazo prescricional intercorrente eventualmente estaria suspenso. Na minha visão não está, porque esse é nitidamente um prazo de direito material. Eu queria também, aproveitando a oportunidade, de agradecer todo mundo aí que participou, vários amigos que eu mencionei durante a live. Queria mandar um abraço especial também ao Beck, o Beclaut, que vai continuar com a próxima live aí, né? Que é o autodeclarado professor mais fofinho de processo civil que a gente tem, né? Então, Beck, uma boa sorte, a gente vai acompanhar a tua live. Queria agradecer muito todo mundo, principalmente tu, Delore, e obviamente, né, a nossa plataforma Direito News, por mais essa oportunidade de a gente conversar assim abertamente e de maneira de coração aberto, de maneira franca, sobre essas questões que envolvem processo civil, mas principalmente, né, envolvem o impacto do processo civil na nossa vida, como o processo civil às vezes pode ser uma boa mãe, mas como também pode ser uma madrasta injusta, eventualmente conosco. Né? Um beijo para todos e agradeço muito a participação de todo mundo. Algumas dúvidas que apareceram aqui. Essa live vai ficar sim por 24 horas disponível no perfil do Direito News. Então volta depois, assiste. De novo, estamos convidando vocês para assistirem a próxima aqui das 10, que vai ser fundamentação das decisões e enunciados interpretativos. E aí depois você pode, né, clicando no perfil do Direito News, você consegue assistir a live, ela fica por 24 horas no ar. Eu e o professor Zumar, a gente tem conversado com o pessoal do Direito News e a ideia é a gente transformar esse encontro em algo mais frequente. Então fiquem à vontade para, nos nossos perfis ou no perfil do Direito News, fazer sugestões de temas. Né? No momento, claro, o tema é o corona. Prazo dentro do processo. Várias outras questões também que são fora de prazo apareceram durante a live. Aí, obviamente, por uma questão de pertinência de tempo, não seria possível. Mas a gente está à disposição de vocês, né? Seja com quarentena, sem quarentena, a gente vai tentar criar um hábito de fazer essa live, talvez quinzenal, talvez semanal, de acordo com a nossa possibilidade e, claro, o interesse de vocês. Gente, muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos, todo mundo saúde, saudável, por favor, né? Vamos passar por esse momento de, como o professor Zumar já está falando, né? Processualmente a gente logo mais vai ter a jurisprudência pós-pandemia. É isso aí que a gente tem que ver, partir para frente e ter em mente. Perfeito? Então, senhores e senhoras, a gente agradece a atenção e vai encerrando aqui essa nossa live. Até uma próxima oportunidade.